Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 3. Nós ficamos por 14 domingos estudando o livro de Atos. Nós terminamos no versículo 47 do capítulo 2 e nós introduzimos o livro do profeta Jeremias, observando a primeira parte do capítulo 1 com 2 sermões. E a partir de agora nós vamos intercalar entre o livro de Atos e também o livro do profeta Jeremias, esses 2 grandes livros das Escrituras. Então estamos retornando a Atos capítulo 3 e vamos dar sequência nessa série de mensagens expositivas e depois vamos voltar para Jeremias e assim vamos até o final de 2026, se Deus permitir. Atos capítulo 3. Peço que os irmãos me acompanhem, vou ler de 1 a 10. Diz assim a narrativa de Lucas. Vou aguardar um pouco, tem alguns irmãos abrindo as Bíblias ainda. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Meus irmãos, retornando para o livro de Atos, nós precisamos nos lembrar que Deus, pelo Espírito Santo, Ele deu a Lucas a capacidade de estruturar todo o livro de Atos, para mostrar que no decorrer da história da igreja, desde o seu início, a igreja, ela cumpriu aquilo que Jesus ordenou aos apóstolos, e Lucas registrou em Atos 1, capítulo 8. Mas vocês receberão poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O livro de Atos, os acontecimentos no livro de Atos, no início, agora, por exemplo, quando estamos observando o capítulo 3, na verdade, desde o capítulo 1, está acontecendo em Jerusalém. Primeiro teria que ser em Jerusalém. E nós vamos perceber que isso vai tomando uma forma que a igreja ela vai caminhando por toda a Judéia e Samaria, e nós terminamos o livro de Atos com Paulo até os confins da terra. Quando Paulo está em Roma para falar para as autoridades romanas, Roma representava os confins da terra. Então Lucas, guiado pelo Espírito Santo, ele estruturou todo o livro de Atos para mostrar o cumprimento deste mandamento do Senhor. Agora, quando nós olhamos a narrativa no capítulo 3, nós nos deparamos com 3 personagens. É assim que nós devemos observar as narrativas. Nós devemos observar as personagens presentes na narrativa. E nós nos deparamos inicialmente com 3 personagens que nós devemos olhar para elas, porque ao olhar para elas, nós vamos perceber como Deus, em sua graça, Ele agiu em 3 realidades de forma poderosa e eficaz. Então nós temos a primeira personagem, que podemos chamar de os apóstolos, que são representados aqui por Pedro e João. Nós temos também uma segunda personagem, que nós olhamos, que é o homem, esse mendigo e aleijado, ou aleijado, que por causa disso se tornou mendigo, que era colocado à porta do templo chamado Formosa, e nós temos uma terceira personagem, que é o povo.
E nós vamos perceber que o que está acontecendo aqui, ele vai culminar em todo o capítulo 3 e capítulo 4. Então, meus irmãos, nós temos muitas coisas acontecendo aqui nesta narrativa, que começa no capítulo 3 e termina praticamente no capítulo 4. Mas eu quero me apropriar de certa liberdade que nós temos na interpretação de uma narrativa bíblica, mas sem fugir da intenção autoral de Lucas. E eu quero, queridos, observar a partir de hoje aquilo que Deus fez, o agir do Senhor, a graça de Deus nessas três realidades. E hoje nós vamos observar o agir do Senhor por intermédio da vida do primeiro personagem, ou melhor, da primeira personagem, que são os apóstolos, sendo representados por Pedro e João. Quando nós lemos o livro de Efésios, como foi lido aqui hoje, ouvimos o irmão Júlio ler como igreja, Efésios capítulo 2, nós somos lembrados de um texto que nós utilizamos e cremos que é um texto que é o fundamento da nossa salvação. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Porém, quando nós interpretamos graça como um favor imerecido de Deus, nós percebemos a graça de Deus atuando em toda a revelação. A graça de Deus, ela está presente na revelação. Quando Deus ele cria o homem, logo após ter criado todas as coisas, criou os animais, criou as árvores frutíferas, e logo após ele cria o homem e o coloca no Éden, a forma como Deus faz, manifesta o favor imerecido de Deus. Deus estava pensando inclusive no sustento do homem, porque se Deus cria o homem para depois criar os animais, depois criar as ervas, depois criar as frutas, o homem passaria fome. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, nós encontramos a graça de Deus. Quando o homem ele recebe a ruá de Deus, o fôlego de vida, o homem desfruta de graça de Deus. Por isso que você deveria agradecer todos os dias, quando você acorda e você se dá conta que você respirou. Deus emprestou para você o seu sopro, por mais um dia. É graça de Deus, é favor imerecido de Deus. Ser separado como um povo eleito de Deus, é graça de Deus. Ser conduzido por Deus a Cristo, e experimentar o arrependimento e fé em Jesus, o novo nascimento, é graça de Deus. Ser selado com o Espírito Santo da promessa, não apenas como selo, mas como garantia da vida eterna, é graça sobre graça. Toda a narrativa de Atos, meus irmãos, é sobre um povo que foi alcançado pela graça de Deus, melhor, atraído pela graça de Deus. Todo o livro de Atos é sobre um povo que está sendo santificado, treinado, habilitado, capacitado pela graça de Deus, conforme Tito capítulo 2, versículo 11. Todo o livro de Atos é sobre um povo alcançado pela graça, sendo usado como instrumentos de graça. E quando nós olhamos para o agir do Senhor por intermédio de Pedro e João, nós nos deparamos exatamente com os instrumentos da graça de Deus. E eu gostaria de destacar a primeira lição ao olharmos para Pedro e para João. E é lógico que a lição que nós vamos aprender, não apenas hoje, mas no decorrer dos próximos sermões, é sobre a graça de Deus. Nós podemos, meus irmãos, falar de todos os aspectos da fé cristã, mas a nossa vida ela repousa em uma verdade absoluta, e isso deve sustentar toda a nossa caminhada cristã, como nós ouvimos hoje pela manhã. Se nós não entendermos que somos o que somos pela graça de Deus, nós faremos as coisas pelo nosso próprio braço. Quando nós olhamos para Pedro e João, mas não apenas para eles, para o Espírito Santo agindo por intermédio deles, nós aprendemos que a graça de Deus se apropria do comum
para se revelar. A graça de Deus se apropria do comum para se revelar. Olhe no versículo 1, o que Lucas ele escreveu. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3h da tarde. Queridos, nós terminamos Atos capítulo 2, dos versículos 42 ao 47, observando como o Espírito Santo estava agindo poderosamente na mutualidade, na unidade daqueles que creram. E nós vimos isso com muito cuidado, isso é muito claro, é um texto clássico, Atos 2, 42 a 47. O Espírito Santo se manifestou na unidade da igreja, e isso se tornou visível. Mas quando nós observamos o decorrer da narrativa, se nós não tivéssemos esse título, e não tivéssemos escrito o capítulo 3, e apenas lêssemos o capítulo 2, e já entrássemos no versículo 1 do capítulo 3, nós iríamos perceber que o Espírito Santo, ele continua usando aqueles que o Senhor, pela graça, escolheu em primeiro lugar. Tudo começou quando Deus enviou o seu Filho, e pela graça, Deus, o Pai, entregou a seu Filho os primeiros discípulos. E nós temos que perceber isso. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e os demais, isso foi uma das maiores manifestações da graça de Deus. Foi uma das maiores manifestações da graça do Pai. Pedro e João, eles não decidiram ir até Jesus. Pedro e João, eles não escolheram, eles não acordaram um dia e falaram assim, vamos seguir Jesus? Não. A graça de Deus conduziu Pedro e João até Cristo, quando Cristo foi até eles. Então Pedro e João, eles são aqueles que estão representando os apóstolos que foram alcançados, foram chamados, foram encontrados pela graça de Deus. E esse mesmo João que agora está caminhando para o templo, juntamente com Pedro, ele registrou em seu evangelho a oração de Jesus, e eu já falei para os irmãos, eu creio que esse é um recorte das Escrituras dos mais belos, se não o mais belo, quando o Deus verdadeiro, a verdade encarnada, ora ao Pai, e Deus permite que João registre essa oração. Jesus, ele orou assim, e João registrou, João 17,6, manifestei o teu nome, Jesus orando ao Pai, manifestei o teu nome àqueles que do mundo o Senhor me deu. Preste atenção, eram teus, o Senhor deu a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Ou seja, ao registrar em seu evangelho essa oração de Jesus, João está afirmando que aqueles que recebem a graça de Deus, ao depositar a sua fé em Jesus Cristo, na obra de Cristo, eles não tiveram apenas os seus olhos abertos, eles já eram do Pai. Eles já eram do Pai. O Pai, ele apenas conduz até Cristo. E estes manifestam uma realidade que somente aqueles que estão em Cristo possuem. Eles guardam a palavra de Deus. Manifestei o teu nome àqueles que do mundo o Senhor me deu, eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Ouvindo um resumo de uma pregação de Charles Spurgeon, feita pelo pastor Josemar Bessa, que você deve ouvir com toda tranquilidade no seu coração, ele disse algo interessante. A conversão, ela não é um ajuste de rota. A conversão, ela não é um ajuste de rota, como nós falamos hoje pela manhã. A conversão, ela é a crucificação do ego. A mesma pessoa morre, então há um certificado de óbito. E a mesma pessoa nasce, então há um certificado de novo nascimento. E tudo acontece com a mesma pessoa e ao mesmo tempo. Então conversão não é apenas uma mudança de direção. Conversão é crucificação do eu.
E aqueles que são chamados por Cristo, eles estão experimentando, queridos, a graça de Deus sobre eles. E o que eu quero destacar é que o Senhor se apropria do comum na vida dos seus servos para manifestar a sua graça. Lucas, ele está registrando o momento em que Pedro e João, eles tomam uma decisão de ir ao templo orar. E o texto fala que eles foram orar no templo, eles foram fazer a oração das 15 horas. Isso era comum para o judeu. Desse púlpito os irmãos já ouviram isso. Isso era comum para o judeu, orar 3 vezes ao dia, 6 horas da manhã, às 15 horas da tarde e às 18 horas. Isso era comum para o judeu. Nós olhamos no livro de Daniel, quando Daniel ele foi acusado porque ele decidiu continuar fazendo o que ele sempre fazia. Ele abria a sua janela e ele se voltava em direção a Jerusalém e ele orava 3 vezes ao dia. Davi, no Salmo 55, veja o que ele escreveu. Ele disse assim: eu, porém, invocarei ao Senhor, e o Senhor me salvará. Eu invocarei ao Senhor de tarde, pela manhã e ao meio-dia. Eu farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Era comum para o judeu orar às 6 horas, às 15 horas e às 18 horas. Então, quando Pedro e João eles decidem ir ao templo para orar, eles estão experimentando o comum, nada de diferente, nada de extraordinário. Eles não estavam fazendo nada diferente de tudo aquilo que eles costumavam fazer. Eles não planejaram se encontrar com alguém. Agora vejam, versículo 2 e versículo 3. Olha o que Lucas registra. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Enquanto Pedro e João estão caminhando em direção ao comum, enquanto Pedro e João estão caminhando em direção ao ordinário, enquanto Pedro e João eles estão caminhando no cotidiano, Deus estava conduzindo as suas vidas para que eles se deparassem com uma outra realidade que também estava experimentando do cotidiano. O que está acontecendo, meus irmãos, é aquilo que nós já deveríamos saber. A soberana agenda de Deus governa a agenda dos seus servos. O homem pode fazer os seus planos, mas é o Senhor quem executa. A agenda soberana de Deus governa a agenda dos seus servos. Pedro e João estão caminhando em direção ao comum para orar a oração comum às 15 horas da tarde, e ao mesmo tempo Deus está conduzindo aquele homem que era colocado todos os dias à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas, e de repente essas duas realidades se encontram. Isso é o acaso? Não, isso é a providência de Deus. Deus iria revelar a sua graça àquele homem. E como que Deus faria isso? Pelos instrumentos da graça, por intermédio daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Meus amados irmãos, esta primeira lição é sobre nós. Essa primeira lição é sobre nós que fomos alcançados pela graça de Deus. Essa primeira lição é sobre aqueles que possuem uma agenda e experimentam o comum, mas deveriam viver o comum entendendo que Deus se apropria do comum para manifestar e revelar a sua graça. Isso está acontecendo o tempo todo, mas por vezes eu tenho a impressão que nós andamos distraídos. Por vezes nós andamos distraídos no comum, nós andamos distraídos no ordinário, no dia a dia, por vezes repetitivo. Quantas vezes, eu não sei se isso acontece com você, eu saio para ir em uma direção e de repente eu estou a caminho da igreja. Eu deveria tomar o caminho contrário. Teve uma vez que eu nem contei para a Tânia. Ela pediu para eu ir comprar algo que saindo de casa era para a esquerda.
Meus irmãos, mas eu vim até o templo aqui. Contei para você, Tânia? Não, né? Depois a gente conversa então. Vim até o templo, porque eu estava distraído, eu estava pensando, mas eu estava tão acostumado e estou a pegar um único caminho, que é o meu comum. Talvez você saiba exatamente o que você vai fazer após acabar o culto, amanhã, quando você acordar, todos os dias. E muitas vezes, queridos, nós como crentes, nós olhamos o comum e nós achamos até que o comum é monótono. O comum muitas vezes é sem graça, não muda. Isso é uma perspectiva equivocada de quem nós somos e diante de quem nós estamos. Domingo passado, eu estava aqui pela manhã dando o relatório da nossa ida para a Argentina, para visitar aqueles irmãos ali em Chaltén. Foi uma viagem planejada. A igreja fez uma assembleia, a igreja decidiu nos enviar, nós nos preparamos, nós fizemos um planejamento e nós fomos para lá, encontramos os irmãos e a graça de Deus se manifestou ali. E eles foram visitados pelo Senhor. Mas não é o caso aqui. Nós estamos falando aqui de uma realidade que não foi planejada. Nós estamos falando de algo que não saiu do ordinário. E assim como o Senhor se apropriou do comum na vida de Pedro e João, e também do comum na vida daquele coxo que estava na porta do templo, assim o Senhor faz conosco. Querido, é na sua ida para o trabalho, é no seu trabalho, é durante o caminho para levar os filhos para os estudos, seja em casa, ou seja para a escola. É enquanto você está a caminho de uma consulta médica. É enquanto você está indo para a academia, ou está ali na academia para cuidar da sua saúde. É o comum. É quando você está indo para a casa de um familiar, para comer o frango com macarrão no domingo. Todo domingo. Eu nem sei se é isso. Ou é quando você está colocando o lixo na rua. Algo pode acontecer. É quando você está vindo para o culto, ou alguma reunião da igreja, ou simplesmente quando a mesa está posta para que a família tome o café, ou o almoço, ou o jantar. É o comum. Ou simplesmente quando os filhos estão apenas sendo crianças, e estão revelando o seu coração. São nesses momentos que o Deus extraordinário, que faz coisas extraordinárias, se apropria do comum para revelar o extraordinário. Porque se nós estamos diante de um Deus que faz o extraordinário, porque é extraordinário, o ordinário nas mãos dEle, é um ambiente propício para as manifestações de sua graça. Agora deixa eu fazer uma exortação a você. Enquanto você tratar a sua vida ordinária, enquanto você tratar a sua vida como um campo, o comum da sua vida como um campo em que Deus não atua, você não verá as manifestações da graça de Deus ali. Diante de Deus sempre há uma porta para que Ele use, para revelar a sua graça por intermédio de nossas vidas. Lembre-se de uma palavra que Jesus entregou aos seus discípulos, antes de enviá-los para pregar o Evangelho. Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Agora entenda uma coisa, quando Jesus disse isso, Jesus ele não estava falando simplesmente da forma, vocês receberam de graça. Jesus estava falando, meus irmãos, de algo muito mais do que isso. Ele estava falando do que nós recebemos, da graça. Então é mais ou menos assim: da graça vocês receberam, da graça vocês devem dar. Nós nos apegamos muitas vezes à forma, recebemos de graça, devemos dar de graça. Não, de graça vocês receberam, vocês devem dar de graça. Não gratuitamente, mas a graça de Deus. Ainda olhando para Pedro e João como instrumentos da graça de Deus, eu quero destacar uma segunda e última lição. A graça, e essa lição é maravilhosa, a graça sempre oferta o que o homem não é capaz de obter por mérito.
a graça sempre oferta o que o homem não é capaz de obter por mérito. Até porque, queridos, o amor de Deus, ele não segue a lógica do mérito. O amor de Deus, ele segue a graça da cruz. Nós vamos observar isso nos versículos 2 e 3 em diante. Mas entenda, enquanto Pedro e João, como eu disse, eles estão caminhando em direção ao comum, em direção ao templo, para a oração das 3 horas da tarde, Deus, em sua providência, está conduzindo também o comum na vida do coxo. Versículo 2 diz que diariamente, um coxo de nascença era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas a quem passasse. Domingo que vem nós vamos observar este homem. Mas é interessante porque no versículo 3 diz que quando o aleijado e mendigo, ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, e meus irmãos, essa porta do templo, era uma porta linda, muito bonita. Foi Herodes quem construiu esse templo, e ela era chamada de Formosa, porque de fato ela era muito bonita. Este homem, ele era colocado ali diariamente para pedir esmolas. Quando ele olha Pedro e João, eu creio que foi no momento em que eles colocaram ele ali, Pedro e João, eles estão quase que entrando, subindo as escadas do templo. E o texto diz que ele pediu para Pedro e para João uma esmola. Isso era normal, isso era quase igual o pastor, ao invés de ir para a esquerda, veio para a igreja. O estender a mão e pedir uma esmola, isso era normal para ele. Então, para ele, mais um momento normal. Ele olha para Pedro e João e diz, estende a mão e pede uma esmola. Agora eu gostaria de destacar algumas coisas muito importantes, pelo menos 2. Nós estamos falando, meus irmãos, de judeus. Um judeu, ele sempre foi, e ele costumava andar sempre com um valor no bolso. Eu creio que no período de Pedro e João não tinha bolso, mas eles andavam com uma sacola. A prova disso era Judas. Judas tinha uma sacola em que ficava o dinheiro. O judeu, ele sempre andava com um valor na sacola para dar esmolas. Porque para um judeu, dar esmolas não tinha a ver apenas com benevolência. Dar esmolas não tinha a ver apenas com caridade. Dar esmola tinha a ver com piedade diante de Deus. Para o judaísmo, queridos, o ato de dar esmola, ele é uma prática quase que obrigatória diante de Deus. Eu não sei quem aqui já foi em Israel, eu sei que alguns irmãos foram, mas você vai encontrar em Israel, dependendo do local, muitas pessoas pedindo esmolas. Sabe por quê? Porque eles acreditam que dar esmola, e é conhecido como tzedekah, justiça, é diante de Deus verdadeira justiça. Um rabino, ele escreveu sobre a tzedekah. Ele disse assim, isso no Talmud. Talmud é um comentário rabínico do 2º século, e também um comentário de várias tradições rabínicas. Está escrito lá no Talmud: apenas os justos são tão abençoados que sua tzedekah é sempre verdadeira tzedekah. Somente os justos são tão abençoados que a sua esmola são verdadeira, as suas esmolas são verdadeira justiça. Isso é interessante. E ele se apoia em Deuteronômio capítulo 15, 7 a 11. Flávio Joséfo, um historiador judeu e também líder judeu, que viveu no período de Atos dos Apóstolos, ele disse, e ele mostra lá, como as comunidades judaicas, eles se organizavam como vida social, e eles viviam preparados para dar esmolas. Então Pedro e João, quando nós olhamos para essa realidade, quando Pedro e João ouvem daquele homem o pedido por esmolas, e Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, não significa que Pedro não tinha nada para dar. Ele era judeu, ele tinha.
Ele provavelmente possuía algo para entregar. Mas nós temos que nos deparamos com uma outra realidade. A fala de Pedro, ela é estranha. Sabe por quê? Se você se lembrar, com 30 moedas de prata, que Judas devolveu aos fariseus, eles compraram um campo que se tornou um cemitério para estrangeiros. Está em Mateus capítulo 27. Se com 30 moedas de prata eles compraram um campo, imagina moedas de ouro. Então, quando Pedro fala, eu não tenho prata nem ouro, não significa que ele andava com prata e ouro. Ele não tinha mesmo. Nenhum judeu andava com prata e ouro. Era muita coisa. E nem um mendigo esperava receber prata e ouro. Então, quando Pedro fala isso, Pedro está querendo mostrar algo. E eu acho interessante o que Pedro está querendo mostrar. Eu creio, queridos, que Pedro ele utiliza um meio de linguagem para comparar as riquezas que os homens buscam e colocam a sua esperança, valores perecíveis que os homens buscam, como algo totalmente secundário, na verdade como esmola, diante da riqueza que somente a graça de Deus pode ofertar. Então não era sobre moedas, não era sobre dinheiro ou coisas perecíveis, era sobre uma pessoa. O aleijado não pediu prata e ouro. Pedro e João não teriam prata e ouro, mas prata e ouro representam as coisas perecíveis que os homens buscam e esperam, que diante de Deus é esmola comparado com o que a graça pode ofertar. Então Pedro, ele mostra que não é sobre essas coisas perecíveis, onde você está colocando a sua esperança, homem, onde você está colocando as suas expectativas, homem, onde todos os homens colocam em coisas perecíveis, mas você não precisa de prata e ouro, você precisa de uma pessoa, e não de qualquer pessoa, você precisa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E é interessante porque quando Pedro fala em nome, Jesus, ele está sendo apresentado como aquele que realizou uma obra, e os apóstolos estão apenas dando continuidade ao que Jesus fez, porque o nome, ele não representava apenas a identificação de uma pessoa, o nome representava o propósito de existência da pessoa. Então, nós oramos em nome de Jesus, não por causa do nome de Jesus, mas porque o nome de Jesus representa quem Ele é o Cristo, o Messias. Então, é a obra de Cristo, quem Ele é, que é poderoso. Por isso que o nome de Jesus, Ele é todo poderoso, todo joelho se dobrará, porque Ele é o escolhido de Deus, o Messias prometido. Queridos, eu acho muito interessante como Deus, Ele revela a sua palavra. Inclusive nas narrativas, o Senhor, Ele é muito detalhista. Vocês perceberam como as coisas aconteceram aqui? Pedro, ele olha para aquele homem, porque aquele homem pede uma esmola. O texto fala que ele não apenas olhou para aquele homem, o texto fala que ele e João, eles fitaram o homem. Eles olharam nos olhos daquele homem. E eles não apenas olharam nos olhos daquele homem, eles disseram para aquele homem, olhem para nós. Então, da mesma forma como eu estou olhando para você, olhe para nós. O que a Bíblia fala? Que o homem olhou. Então nós temos aqui um ambiente em que os olhos, eles estão fitos uns nos outros. Pedro e João estão olhando atentamente para o homem, e eles pedem, olhem para nós, e o homem olha para eles, mas o texto fala que o homem olha para eles, esperando que iria receber uma esmola.
Mas o que Pedro e João estavam pensando em oferecer não era uma esmola, não era nem prata nem ouro, mas era Jesus Cristo de Nazaré. João, Pedro, eles caminhavam no comum, tendo a certeza de que aquilo que a graça oferece é superior a qualquer riqueza que o homem pode esperar. A maior preciosidade que a graça oferece é Jesus Cristo. Meus irmãos, como instrumentos da graça de Deus, Pedro e João nos ensinam muitas coisas. E Deus nos ensina muitas coisas. A graça sempre oferta o que o homem não pode receber por mérito. Mas sabe qual é a grande questão que eu percebo, muitas vezes, olhando para a minha própria vida? É que aqueles que são alcançados pela graça, eles diminuem o valor da graça que eles receberam à medida de coisas perecíveis, de menor valor. Quando Deus, Ele confrontou os sacerdotes, no livro de Malaquias, Deus disse assim: vocês oferecem o sacrifício para mim, e vocês dizem, que canseira. A questão não era o cansaço, a questão era o desinteresse. Enquanto aqueles que foram alcançados da graça não elevarem Cristo como o bem mais precioso, enquanto aqueles que foram alcançados pela graça e são instrumentos da graça, continuarem rebaixando Cristo no mesmo patamar das coisas perecíveis que os homens buscam, nós não experimentaremos o que Deus deseja fazer por nosso intermédio. De graça recebestes, de graça dai. Eu gostaria de pensar com você rapidamente sobre as esmolas que os homens oferecem. As esmolas que os homens, eles oferecem, e as esmolas que os homens buscam. Quando nós comparamos Jesus Cristo com os bens materiais, nós devemos afirmar para nós mesmos que Jesus Cristo, Ele é mais valioso do que os bens que os homens buscam, que nós buscamos e muitas vezes estamos colocando a nossa esperança. Jesus Cristo é mais valioso que sua carreira. Em nome de sua carreira, você diminui o valor de Cristo em sua vida. Você muitas vezes tem medo de perder pessoas por causa da sua carreira, mas você foi alcançado pela graça, e existem andarilhos, mendigos, coxos espirituais ao seu lado, precisando experimentar da graça de Deus, a graça que você alcançou. Jesus Cristo é mais valioso que os meus sonhos. Jesus Cristo, Ele é mais valioso do que a própria vida. Aquele homem, nós vamos ver domingo que vem, ele não sabia do que Pedro e João estavam falando, e ele nem imaginava de fato o que ele precisava. Ele não imaginava. Eu creio que ele soube depois. Eu creio que ele entendeu depois. Mas aquele homem não conhecia nada mais valioso do que os homens podem oferecer. Você sabia que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não conhecem nada mais precioso do que elas costumam buscar para a vida delas? Você sabia que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não conhecem algo mais valioso do que tudo aquilo que elas buscam para elas? A esperança dos homens continua na prata e no ouro. A questão é quando aqueles que foram alcançados pela graça e receberam o bem mais precioso estão olhando da mesma forma que estes que não têm esperança. Imaginem só,
Imaginem só. Este homem, ele não esperava receber nada além do que migalhas. Agora imagine se Pedro e João apenas colocassem a mão na sacola e dessem as esmolas. Isso era comum. Quando Pedro diz, eu não tenho nem prata nem ouro, não significa que ele não tinha algo para dar. Prata e ouro ele não tinha, nenhum judeu andava com prata e ouro. Comum não. Até porque seria assaltado, como na parábola que nós vimos do bom samaritano. Agora imagine se Pedro tivesse as mesmas expectativas que aquele homem. Imagine se João e Pedro apenas colocassem a mão na bolsa e dessem esmolas. Queridos, qualquer um faz isso. Sabe por quê? Porque é a única coisa que os homens podem buscar e dar. Famosos, milionários, empresários, jogadores de futebol, grandes instituições, fazem grandes doações. Isso tem o seu valor para quem recebe, com certeza. Mas somente aqueles que foram alcançados pela graça de Deus podem ofertar o que o homem não pode conquistar. O homem não pode conquistar por mérito. Agora, se nós entendemos que a graça de Deus, ela não é visível no mundo perfeito, mas no mundo caído, nós vamos olhar para nós e para aqueles que estão ao nosso redor de forma diferente. No comum, mude. Eu creio que você já ouviu falar deste evangelista. Ele disse certa vez que o cristão desatento é como aquele homem que entra numa casa que está em chamas, ele arruma o quadro que está caído e ele vai embora, enquanto pessoas estão ali, perecendo e morrendo. Assim é o cristão neste mundo. Pessoas estão morrendo. E o cristão entra na casa em chamas, apenas arruma o quadro, arruma o móvel que está desarrumado e sai. Meus irmãos, eu não sei você, mas não é verdade? Eu percebo que isso acontece comigo muitas vezes. Se eu não vigio o meu coração, eu acabo sendo seduzido pelas migalhas, pelas esmolas desta vida. E eu acabo diminuindo a preciosidade de Cristo em meu coração. Se isso acontece comigo, que sou pastor, com certeza acontece com você. E nós estamos muitas vezes próximos de Deus, à porta do templo, sentado no lugar em que a palavra de Deus é lida, o povo busca Deus, e nós estamos vivendo de esmolas. E estamos oferecendo esmolas, quando nós recebemos o bem mais precioso que é Cristo. Pedro, ele sabia disso, e ele disse, eu não vou te dar o que você pede, e eu não vou te dar se eu tivesse o que você acredita que para você seria a solução, prata e ouro, mas o que você precisa não são de migalhas, o que você precisa não é de esmolas, o que você precisa é de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Em nome dele, experimente o seu poder. Já pensou se todos nós andássemos no comum assim? Eu não tenho o consolo que você está pedindo e precisando agora, pessoa, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não estou buscando o que você está buscando como o propósito principal da sua vida, não, sabe por quê? Porque eu já alcancei, eu já tenho Cristo. Agora, uma pergunta, na verdade, duas perguntas para nós, caminhando para o fim. Sendo ricos em Cristo, estou falando para os crentes, sendo ricos em Cristo,
Será que também nós não estamos buscando as misérias que os homens costumam buscar como riquezas? O que você quer da sua vida? O que falta para ter contentamento? É um carro? É a outra casa? É mais um curso? É apenas uma promoção? É um casamento? Ou é resolver esse problema? Você que foi alcançado pela graça, o que te falta? O que te falta? Sendo ricos em Jesus, será que nós temos ofertado aos mendigos da alma que nos cercam Jesus como o bem mais valioso? Sabe de uma coisa? Você não tem que ofertar a sua experiência de conversão. Não é sobre a sua experiência de conversão, é sobre Cristo. Mostre Cristo. Apresente Ele. É sobre Ele. Agora a resposta a essas duas perguntas depende muito. Depende do que nós mais buscamos. Porque onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. O nosso tesouro está exatamente onde está o nosso coração. Pois o nosso tesouro sempre estará onde o nosso coração estiver. Enquanto eu estava pensando nisso, meus irmãos sabem que às vezes eu falo algumas coisas, mas não querendo ser místico. Até porque eu não estou sendo. Mas quando eu estava pensando ontem sobre isso, me veio à minha mente Marta e Maria. E aí eu fui tentado, eu não lembrava do texto, eu fui tentado ir para o Google, né? Mas na hora que eu ia digitar, eu falei, não, Senhor, eu não vou para o Google. Eu recorro ao Senhor, onde está o texto? Aí eu abri a Bíblia. E sabe onde caiu? No texto. Isso não é roleta russa de promessa. Deus queria que eu mencionasse isso para você. Muitas vezes nós estamos agitados com muita coisa. E Jesus está presente. E a gente fica incomodado com aqueles que estão tendo experiência com Jesus. E Marta chega até Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor não te incomodas? Não incomoda o Senhor. Eu estou aqui cuidando das coisas para servir, e a minha irmã Maria fica aí sentada aos seus pés ouvindo. Você se lembra da resposta de Jesus? Poderíamos talvez trocar para o nosso próprio nome, não é? Marta, Marta. Ah, meus irmãos, essa expressão de Jesus, se eu ouvisse Jesus falando para mim assim, Glauber, eu já ia cair. Marta, mas não é uma expressão carregada de peso, é uma expressão carregada de amor, são palavras doces. Jesus não vem até nós com uma foice, Ele vem até nós com um rosto ensanguentado, cheio de amor e graça. Marta, andas preocupado com tantas coisas, pouco te é necessário. A tua irmã, ela escolheu a melhor parte, isso não será tirado dela. E meus irmãos, muitas vezes nós como crentes, nós estamos agitados, inquietos. Nós temos Cristo, nós temos o bem mais precioso, mas não apenas para nós, mas para ofertarmos a esses miseráveis que estão correndo atrás do vento, o mesmo vento que por vezes nós também estamos correndo. E a palavra de Deus vem sobre você para que você pare de correr atrás do vento, pelo menos parar de colocar a sua esperança nisso. Sabe por quê? Porque você recebeu Cristo. Então a pergunta mais relevante que temos que responder essa noite é uma só: onde está o meu coração?
Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Porque onde ele estiver, ali estará o seu maior tesouro. Eu espero que Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, Salvador e Rei, Ele seja tratado por você, por mim, como o bem mais precioso. Sabe por quê? Porque Ele é. Ele não será se eu tratá-lo assim. Ele é. A grande questão é, eu estou experimentando do melhor de Deus que um homem pode receber, que é Jesus? Rei Davi, ele disse assim: Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Porque a tua graça, ela é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Eu tenho um motivo para te louvar, porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque não há vida sem Jesus. Eu quero terminar, queridos, afirmando que para Pedro, para João e para todos nós que fomos atraídos pela graça de Deus, da vida, Jesus Cristo, Ele é o melhor.